treinamento de hoje, tá? Já existe treinamento gravado, né? A gente acabou não passando o cronograma antes, né? Por a gente está, vamos dizer assim, um pouco sem inspiração, né? Ontem mesmo eu estava conversando com a Bruna e a gente estava, não digo sem inspiração, porque a gente olhou por todos os treinamentos gravados que a gente já tem e, de fato, a gente já tem um monte de treinamento gravado, mas é sempre bom dar uma refrescada na memória de vocês, tá? E hoje a gente vai trazer para vocês, né, um módulo que pode, às vezes, passar despercebido no sistema, né? Mas é um dos módulos que eu particularmente gosto muito de trabalhar com ele, tá? Pelo fato de vocês poderem dar para o cliente de vocês relatórios, né, que talvez não tenha dentro do sistema, tá? É claro que vai ter que ser formatado o relatório, certo? Dentro do que tem disponível lá dentro do módulo de gestão empresarial, ele é uma excelente ferramenta, né, para dar soluções para os clientes de vocês, tá? Muitas vezes chega alguma sugestão de relatório para nós, né, e a programação acaba, por algum motivo, recusando esse relatório e dizendo, olha, tem como fazer pelo gestão empresarial, tem como fazer por isso, ou já tem um relatório parecido, tá? Então o módulo de gestão empresarial é um módulo que permite muitas coisas dentro do sistema. Claro, dentro do que ele tem disponível lá dentro de cada uma das abas desse módulo de gestão empresarial. E a vantagem de tudo desse módulo de gestão empresarial é que vocês podem criar dentro do escritório de vocês, tá? Vocês podem criar N tipo de relatórios, tá, que vocês acham que o cliente pode querer ou que vocês mesmos utilizam, tá? E depois vocês podem disponibilizar isso para o cliente de vocês, tá? Basta que vocês salvem o formato, né, daquele relatório, tá? Como vocês acharem melhor, dentro do que o cliente pediu ou o que vocês talvez possam disponibilizar para o cliente de vocês, tá? Salvem o formato, tá? Inclusive filtros, ordenações, aqueles filtros internos, não aquele filtro primário que ele tem na lateral, tá? Vocês podem salvar isso aí, tá? E aí depois disponibilizar. Bom dia, Fernando, tudo certo? Vocês podem disponibilizar esse arquivo para o cliente de vocês, tá? Tanto é que hoje o módulo de gestão empresarial, ele tem uma separação, né? Ele tem uma separação por pastas, né, dentro do sistema, tá? Se vocês vierem aqui dentro do sistema da Digisat, aqui em C, Digisat, Suite G6, tá? Aqui nós temos sistemas, né? Nós temos aqui, ó, layout do gestão empresarial. Isso fica em cada pasta, né? E aí vocês vão ter o seguinte, ó, cada uma dessas abas, dessas pastas aqui, tá, é a pasta que tem uma aba. E aí o que vai acontecer? Ele vai salvar aqui dentro os layouts dos relatórios. Tá? Então vocês podem criar esses layouts na empresa de vocês, tá? Vocês podem criar vários layouts, depois, se vocês querem ainda, vocês podem copiar a estrutura da pasta, copiam exatamente como está aqui, né? E levem lá para o cliente de vocês, que todos esses relatórios que vocês colocaram aí, tá, vai estar disponível no gestão empresarial. Tá? Isso é uma coisa importante, por quê? Porque às vezes pode salvar o cliente ou pode dar uma oportunidade para o cliente ter um relatório que até então ele achava que não poderia ter, ou a gente vai ter que fazer uma sugestão para ter esse relatório, tá? Claro, como eu falei para vocês, guardando as devidas proporções do que ele tem lá dentro de campos disponíveis, tá? E a vantagem disso tudo é que o gestão empresarial, tá? Ele é um grid na realidade, tá? Então aqui vocês, quando começam a ter a parte de listagem, certo? Não a parte de gráfico, mas a parte de listagem, que são movimentações, financeiro, produtos e serviços, pessoas
ICTS, tá? Isso aqui é uma listagem, tá? Só que essa listagem do gestão empresarial, ela aparece em vários pontos do sistema DigiSat também, tá? Então, se você mantém um domínio dessa área aqui, você pode fazer várias coisas dentro do sistema da DigiSat, tá? Como, por exemplo, se eu chegar aqui em outras informações de pessoas, é um grid do gestão empresarial, certo? Então, se eu chegar aqui, ó, e ver outras informações, todas as informações que a gente vai ter aqui, por exemplo, tá? Acaba sendo um grid do gestão empresarial. Tá? Então, todas as funções que tem aqui no grid do gestão empresarial, vai ter aqui também, quando for mostrado esse tipo de grid aqui. Tá? Claro que existem algumas diferenças, como, por exemplo, aqui não tem como salvar layout, tá? Porque ele já entra sempre com o layout dele, tá? Mas nada impede de momentaneamente, certo? Eu querer fazer tipo uma ordenação, eu vou pegar aqui, ó, de 2020, vou pegar aqui, ó, o receber aqui, vamos pegar um cliente aqui, ó, tá? Deixa eu pegar aqui essa cliente aqui, vir outras informações, tá? Vou pegar aqui no contas a receber, de 1/1 de 2025, por exemplo. Aqui vocês podem ver que ele tem várias quitado, pendente. Nada impede de eu querer saber o que está quitado, o que está pendente separado. Então eu posso só fazer isso aqui, ó. Pronto, tá aqui, né? Separou, tá, mas não totalizou. Não tem problema, a gente pode vir aqui e fazer essa totalização. Depois eu vou mostrar para vocês bem certinho como faz isso aqui, tá, pessoal? Então, depois eu só vou mostrar para vocês. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que é o seguinte, né, pessoal? É o mesmo grid do gestão empresarial. Ou seja, tudo que a gente tem lá no gestão empresarial, a gente vai ter dentro desses grids que a gente tem aqui. Claro, a partir do momento que eu saio, né, e volto aqui para outras informações, já está tudo novamente como era originalmente. Não tem como eu salvar esse formato. Já no gestão empresarial, tem sim como eu salvar o formato que eu coloquei aqui, tá? E aí depois carregar esse layout, certo? Para ter esse relatório de volta, ou até mesmo colocar no cliente de vocês, ele vai carregar esse layout. Inclusive eu posso fazer um layout como eu quero e deixar esse layout como padrão. Tá? Então eu posso salvar alguma informação como eu quero aqui, nessas colunas, e ter um layout como padrão, para ele sempre entrar na listagem do gestão empresarial, lembrando sempre do gestão empresarial, nesse formato aqui. Mas as técnicas que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje, exceto a questão de salvar, carregar layout e tornar ele padrão, é as mesmas técnicas onde a gente vai ter em todos os grids nesse formato que apresenta o sistema da DigiSat. Tá? Inclusive, se vocês vierem aqui, por exemplo, um exemplo clássico disso, certo? É o inventário. Tá? O inventário, se eu mandar executar o inventário aqui agora, aquele grid que ele vai apresentar depois é o mesmo grid que o gestão empresarial. Tá? Então isso torna o sistema, essa parte do gestão empresarial, uma excepcional ferramenta, tá? Para vocês poderem criar relatórios. E olha, a gente não precisa conhecer muito de programação para fazer esse tipo de relatório dentro do gestão empresarial. Tá? Porque lá é o quê? É arrastar para a direita, para a esquerda, para aumentar, enfim. E ele tem várias funções que vocês vão poder utilizar lá dentro. Tá? Então, algumas vezes, alguma noçãozinha de programação, esse aqui é o grid do gestão empresarial. Claro que tem algumas limitações aqui, até porque aqui ele já está bloqueado a maioria das funções, tá? Mas é o mesmo grid do gestão empresarial. Tá? Então, algumas vezes ele vem já bloqueado, por exemplo, aqui eu não consigo mexer nele, mas é o mesmo grid que tem lá no gestão empresarial. Tá? Vamos lá, gente. Então, qual é, tá? O que o gestão empresarial pode trazer para nós? Tá? Inicialmente, aqui na área de gráficos, tá? A gente vai ter sempre dentro do gestão empresarial
a gente vai ter esse filtro primário. Então esse filtro aqui, quando ele é feito, quando eu salvo um layout dentro dele, tá? Ele não vai salvar esses filtros aqui, tá? Tudo que eu fizer dentro do grid, tá? Dentro do grid, qualquer filtragem que eu fizer aqui dentro, ele salva. Só que esse primário aqui, ele não salva. Então toda vez que eu tiver que trazer um filtro, né? Eu vou criar um layout sem filtro nenhum, tá? Mas eu posso, esse filtro aqui eu posso fazer toda vez ele. Aqui não, qualquer filtro que eu fizer aqui, eu quero um cliente, todos os clientes de Concórdia, por exemplo. Eu posso criar esse layout aqui dentro, tá? Se eu olhar aqui, por exemplo, não tem aqui o filtro por cidade. Beleza, vai ter aqui. Então esse filtro eu consigo salvar, né? Esse filtro primário aqui, eu não consigo salvar ele, tá? Então toda vez eu vou ter que fazer aquela filtragem. Mas é bem mais rápido, né, do que fazer a filtragem por dentro aqui. Mas vocês vão ver que essa filtragem aqui também é muito prática de fazer, tá? Então aqui na parte de gráficos, tá, galera? Na primeira parte que a gente tem aqui, a gente tem informações sobre as movimentações, tá? Então aqui eu vou pegar de 1/1 de 2026, tá? E ele vai me mostrar aqui, eu vou pegar aqui de 1/1 de 2025, por exemplo, para ele ter um período um pouco maior, tá? E ele vai me mostrar aqui, então, por exemplo, tudo que eu tenho, tá? De entradas e saídas. Então aqui ele vai me dar um resumo, total de entrada, total de saída, quantidade de DAV, quantidade de DAV-OS, tá? E aqui, claro, eu vou poder mudar os gráficos que eu quero, tá? Eu posso fazer um gráfico de pizza, certo? Então, conforme eu vou mudando aqui os meus gráficos, ele vai me dando informações. Aí, se eu quiser ver mais informações, eu só coro o mouse aqui dentro do gráfico e ele me mostra, então, as informações. Aqui no caso ele está trazendo compra, pedido de compra e nota fiscal eletrônicas, tá? Então aqui ele tem total de entrada por origem. Eu vou pegar aqui, ó, total de entrada por período. Então ele vai me mostrando aqui, ó, né? Então aqui ele tem o valor. Se eu posicionar aqui, além do valor, ele vai me dar o percentual também, tá? E aqui também o total de saída e entrada por dia. Então, claro que aqui por dia, né? Como eu tô com basicamente um ano, pouco menos de um ano aqui, claro que aí por dia ele vai ficar meio estranho, né? Então tá vendo que ele tá pegando sempre o dia 1º de cada mês, né? Aqui no dia 25, ano 25, 25, 25, 25 e 22, 26. Então ele tá vendo aqui como eu coloquei. Agora, claro, né? Se eu mudar aqui, por exemplo, para 1/1 de 2026 até 31/1 de 2026, claro que a visualização vai ficar melhor, né? Até porque, né, eu tenho, vamos pegar aqui, ó, 1/12 de 2025 até 31/12 de 2025. Uma coisa importante, tá, galera? Sempre faça um filtro 23h59, se vocês querem o dia completo, tá? Então, olha aqui, ó. Então, aqui ele já tá pegando, ó. 4/12, 5/12, 6/12, os dias que teve movimentação nesses dias aqui, tá? Então, conforme a gente vai montando aqui, ele vai montando o gráfico para vocês aqui também. Interessante que eu posso imprimir esse gráfico, tá? Então, tem aqui a impressão do tipo de gráfico que eu tô colocando aqui, ó. Aqui também, ó. Tá? Ele tá mostrando aqui, ó, tipo de entrada e saída por dia, total de entrada, tá? Aqui foi uma saída e aqui também foi no dia 9/12, teve 250 de entrada e 350 de saída, tá? Isso aqui é movimentação, tá, gente? Movimentação, tá? Agora eu quero partir para um outro tipo de gráfico, tá? Então, quando a gente está falando em movimentações, a gente fala em notas de entrada, notas de saída, a gente fala em pedido de compra, pedido de venda, tá? Então, claro que aqui ele não vai filtrar só o que é pedido de compra. Então, aqui ele está filtrando tudo,
tá? Tá mostrando tudo que eu tenho aqui por origem. Inclusive ele traz aqui uma legenda aqui em cima, né, para você estar ciente do que ele está mostrando aqui na tela, tá? Quando eu vou passar aqui para informação de contas, tá? O que ele vai trazer aqui para mim, tá? Ele vai trazer o saldo que eu tenho atualmente nas minhas contas em caixa, conta bancária, tá? E aqui, no período que eu vou colocar aqui, ele vai me trazer um gráfico, certo? Das minhas movimentações do livro caixa, da minha movimentação bancária, tá? Então aqui eu posso ver individualmente como está os meus créditos e débitos na minha conta, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vamos pegar aqui de 1 de 2025, tá? Até 31 de 2025. Pegar aqui 31 de 2025 às 23h59. Eu quero ver como é que foi, então, a minha... quanto que entrou de dinheiro no meu livro caixa, quanto que saiu, né? Quanto que foi de débito e crédito nas minhas contas, tá? Então, eu posso ver isso aqui, certo? Aqui ele vai me mostrar dia a dia, tá? E aqui ele vai me mostrar no período que entrou 42.604 no livro caixa, eu tô falando isso, tá? E saiu 44 mil, ou seja, teve mais saída, certo? Do que entrada, ou seja, no valor total que entrou no livro caixa, no total da movimentação do meu livro caixa, certo? 48,93 foi entradas e 51,7 foi saída. Ou seja, a gente teve um valor negativo dentro desse período no livro caixa, tá? Porém, a gente tem um saldo positivo ainda no livro caixa atualmente, que é o que a gente tem na conta, tá? Aqui também no Banco do Brasil, então ele vai me mostrando. Então aqui eu posso fazer isso individualmente por conta, tá? Então se eu chegar aqui agora, pegar aqui, por exemplo, o período aqui, vamos pegar aqui até no mês 1 de 2025, por exemplo, 31/1/2025, tá? Então a gente consegue saber como é que foi aquela movimentação lá dentro daquele período lá. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque com isso eu sei visualmente como está a minha movimentação das minhas contas financeiras, tá? E aqui então ele vai me dar um resumo de pagar e receber, tá? Então eu quero saber como é que está aqui agora de 1 de 2026 até 31/12 de 2026, tá? Como é que tá o meu contas a receber e meu contas a pagar, tá? Então ele vai me dar aqui, ó, aqui pelo jeito, aqui não tem muita coisa, né? Eu vou pegar aqui de 2025, tá? 31/12 de 2025, tá? Às 23h59, às 00, tá? Então ele vai me dar aqui um relato, coisa, ó, tanto de contas a receber, tanto de contas a pagar, certo? E aí ele vai me dando as informações, total de contas a pagar por dia, total de contas a pagar e receber no período, tá? Certo? Total de recebimentos, tá? E total de pagamentos por situação, certo? Atrasados, pendentes. Então aqui ele está me mostrando o que está no meu contas a pagar, tanto atrasado, tanto pendente e tanto já quitado, certo? Então ele está me mostrando tudo isso aqui dentro do sistema. Isso é uma coisa importante, por quê? Porque a gente vai mostrar, tem um tipo de visualização que fica mais prático da gente poder ver isso aí, tá? Bom, isso aqui, gente, é uma coisa que eu não consigo formatar, tá? Isso aqui é uma coisa que não tem como formatar, mas apenas imprimir, eu não tenho como mudar a configuração desses gráficos, assim por diante. Mas é uma coisa importante que já por aqui é um relatório que a gente já pode mostrar para os clientes de vocês. Só que às vezes o cliente quer
ver uma lista, imprimir um relatório, ver isso na mão, ver números, né? O pessoal gosta de ver números, tá? Bom, a gente tem uma série de relatórios. Se não me engano, tem mais, tá, gente? Tem mais. Mas que a gente já deu uma atualizada nele. Mas só para vocês terem uma ideia, tá? O sistema já conta já tem mais de 330 relatórios dentro do sistema DigiSat, tá? 300 e aqui tem mais, tá? Porque esse manual aqui, eu já mexi nesse número aqui, teve mais relatórios que foram criados desde o do início do ano, tá? Então, assim, são mais de 330, dá para passar fácil aí de 340 relatórios que o sistema DigiSat tem, tá? Mas se dentro desses 340 relatórios, tá? Vocês não encontrarem um parecido, tá? Que seja como o cliente quer, um que não tenha o filtro que o cliente quer, um que não tenha a formatação dos campos que o cliente quer, porque na realidade é assim, a gente sabe que o cliente olha os relatórios, mas o que ele vai fazer? Ele vai correr o olho lá no final, tá? Às vezes ele tem um monte de campo, ele quer saber lá no final, né? A gente já viu situações assim. Mas se dentro desses, né, dentro desses 340 relatórios que a gente tem, certo? Não encontrarem algum que o cliente queira, tá? Eu posso vir aqui dentro do sistema do gestão empresarial e poder trabalhar com ele aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tá? Algumas funcionalidades que eu posso ter dentro do gestão empresarial. Aqui na parte de movimentações, eu vou ter aqui, certo, pessoal? Primeiro, mais a parte de cabeçalho de nota, aquela parte de totalização da nota, enfim, tá? E aqui eu vou ter os itens da nota, tá? Então eu quero saber para quem eu estou vendendo determinado item, certo? Sem problema nenhum, tá? Eu posso saber filtrar o item, tá? Ou eu quero ter um relatório separado de itens vendidos ou itens pedidos por cliente. Se eu não achar esse relatório dentro daqueles 340, eu posso vir aqui e montar o relatório como eu quero, tá? Eu quero que ele totalize e que ele me conte quantos itens, né, que ele comprou, quantos itens diferentes, não a quantidade. Eu quero que ele some a quantidade, né? Mas eu quero saber qual a quantidade de itens diferentes que aquele cliente compra, tá? Quero saber a quantidade de quantas camisas do Grêmio, quantas camisas do Inter, quantas camisas do Botafogo, né? Quantos calções que ele compra, quanto isso, quanto aquilo, quanto parafuso, né? Eu quero saber, assim, no meu mix de produto, qual a quantidade de cada um que ele comprou e qual quantos tipos de itens diferentes ele compra, tá? Isso eu posso fazer pelo gestão empresarial, certo? Tá? Tem como fazer, tá? Usando as técnicas que tem dentro aqui do gestão empresarial, tá? Se vocês olharem aqui, tá, gente? Todo o grid dele tem o mesmo formato. Esse aqui não tem. É que esqueceram de colocar, mas é muito fácil. Tá? Eu clico aqui com o botão direito, tá? E mostrar painel de pesquisa, tá? Mostrar painel de grupo. Pronto, ele vai mostrar painel de grupo, tá? Tá vendo aqui, ó? Mostrou painel de grupo, né? É a mesma coisa que está aqui, só que foi esquecido de colocar aqui, tá? Então, às vezes, eu posso clicar aqui em cima de qualquer coluna e ele vai me mostrando as informações, tá? Então, sempre ele vai ter, tá? Esse formato, aonde aqui em cima ele vai ter uma barra que eu posso arrastar os campos para cima, tá? Aqui na parte inferior dele,
ele também vai ter uma barra, que essa barra é mais para totalização. Ah, mas não tem nenhum total aqui. Sim, mas a gente vai poder gerar os totais aqui também, tá? E ele tem as suas linhas e suas colunas, onde vai ter os dados. E é nessa parte, né, nessa parte maravilhosa de linhas e colunas, que eu consigo trabalhar com ele, né? Tem algum relatório que indique o último preço de venda, né? O último preço de venda, cara, eu acho que isso somente é relatório de vendas, tá? O que ele tem aqui, tá? Dentro do relatório de produtos e serviços é o preço atual, tá, Jonathan? Então, aqui dentro do relatório de produtos e serviços é o preço atual, tá? Agora, se você quer um relatório do último preço que o cliente que foi vendido, eu tenho aqui dentro das movimentações, tá? Qual é o preço que ele foi vendido. Então aqui, só que ele não vai mostrar o preço que foi vendido e o preço que estava no dia. Então aqui dentro ele me mostra o valor que foi vendido. Então todos os relatórios de venda, tá, Jonatas? Ele sempre vai mostrar o valor que foi vendido, tá? Só que não tem nenhum relatório que compare o valor vendido com o valor que o produto de fato estava, tá? Porque pode ter desconto, eu posso estar operando com tabela de preço, assim por diante, tá? Mas sempre como, tá? Aqui tem todos os relatórios. Se tu quer saber o último preço, o preço atual de venda, tá aqui dentro do lista de produtos e serviços. Se tu quer saber o relatório, quanto que foi vendido, existe dentro da movimentação a opção de itens da movimentação, tá? Então aqui tem essa opção aqui também, beleza? Tá? Que é aqui onde é que ele vai mostrar a quantidade e o valor unitário também que foi vendido esse produto ali, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Então, como é que eu faço, tá? Vocês estão vendo que a listagem está entrando, tá? Tem várias colunas, tá? Em produtos tem opção de outras informações, lá tem o histórico de vendas. Sim, exatamente, né? Lá nos produtos, né? Aqui dentro, mas aí é individual, né, Tagner? Que é aqui em outras informações do sistema, né? Mas aí é individual. Aí é de todo, vamos dizer assim, individual daquele produto lá, tá? Então, mas seria uma coisa mais individual, né? Mas tem sim lá, vai mostrar todas as vendas para quem, qual o valor aqui, se eu chegar aqui, ó, em outras informações, aqui em movimentações, eu vou pegar aqui, por exemplo, de 1 de 2025 até agora, tá? Eu posso vir aqui e ver o preço que aquele item foi vendido, tá? Aqui, em preços também, aqui, ó, né? Aqui tem todos eles também, tá? Aqui na parte de preço, só que aqui existe uma situação, tá, Tagner? Aqui é o preço que o sistema mexeu, tá? Não quer dizer que é o preço que foi praticado na venda, tá? Então aqui é o seguinte, ó, aqui ele consegue ver todos os preços que foi mudado, né? Bem lembrado isso, Tagner. Aqui tem todos os preços que foi mudado. Então, tal dia era esse preço, tal dia era esse, tal dia era esse, assim por diante, né? Mas, de fato, que o item foi vendido, se ele quiser ver, aí sim, aí vai ter que ser aqui nas movimentações. Isso individual de cada item, nesse caso aqui, tá? Tranquilo? Tá? Muito bem lembrado dessa informação aí, Tagner, que inclusive é um grid do gestão empresarial, né? Dá pra gente trabalhar lá por lá também, tá? Vamos lá, galera. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó, tá? Em algumas das telas, vocês vão ver que o sistema traz uma informação aqui embaixo que é registros por página, tá? Por que isso? Ele vai aqui até no máximo 200, tá? Se eu tentar colocar aqui 250, já não vai mais. Se eu tentar colocar 201, já não vai mais. Não quer dizer que aqui, tá, galera? Ele só vai trazer 200, tá? Ele vai trazer os primeiros 200 e conforme você rolar a tela para baixo, ele vai carregando mais 200
assim por diante, tá? Para respeitar, claro, o período que vocês colocaram aqui, tá? Então isso vai fazer com que ele carregue numa única página, né, os primeiros 200 que ele encontrar, e aí ele vai, conforme vocês vão rolando a tela, vai fazer encontrar mais. E é uma coisa importante, tá, galera? Porque eu vou explicar um negócio para vocês, que às vezes o importante é rolar a tela até embaixo, tá? Quando vocês mandam fazer um relatório, rolem a tela até embaixo, tá? Porque daí ele vai carregar tudo que tem, tá? E aí, qualquer coisa que o gestão empresarial mostrar, certo? Vai estar no total dos itens carregados. Porque se eu só mandar listar 200, mas não rolei a tela para baixo, todo gestão empresarial, toda essa guia aqui, esse grid, ele vai estar com os primeiros 200, tá? Então, pode ser que a soma aqui embaixo dê falha, tá? Por quê? Porque ele está somando os 200. Se eu tiver que rolar a tela um pouco mais para baixo, aí conforme eu vou rolando a tela, ele vai atualizando as informações e vai carregando o conteúdo de cada coluna, né? E com isso eu consigo ter aqui, ó, uma relação de todo o conteúdo daquela coluna lá, tá? É claro, tá, gente, que se ele vai ser agrupado, né? Se tiver várias vezes o mesmo nome do cliente, ele vai agrupar pelo nome, não vai mostrar várias vezes o mesmo nome, né? Mas isso é interessante porque às vezes eu posso ter, mas eu tenho certeza que eu fiz a venda para aquele cliente ou aquele pedido para aquele cliente tal dia, né? E ele não está me mostrando. Por quê? Porque ele está mostrando aqui a primeira página, a primeira paginação dele, que vai até os 200 registros, e aí se ele mostrar aqui uma barra de rolagem, é interessante que vocês levem ele até o final para que ele consiga carregar todas as informações, tá, galera? Bom, então aqui, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um filtro primário de 1/1 de 2025, tá? Eu vou pegar aqui, ó, todos os documentos fiscais de saída, tá? Então aqui o que ele vai fazer? Ele vai carregar só os documentos fiscais de saída. Da DAV, WS, pré-venda, isso tudo ele vai esquecer, tá? Ele vai pegar só os documentos fiscais de saída, que é o quê? As vendas feitas no PDV, as vendas, as notas manuais, as NFE e as notas de serviço, tá? Então é isso que ele vai pegar aqui quando eu falo em todos os documentos fiscais de saída. Se eu quiser todas as movimentações, tá? Aqui ele vai colocar tudo, nota de compra, nota de pedido de compra, pedido de venda. Então aqui ele está pegando todas as movimentações, tá? Então vamos pegar aqui até 31/5 de 2025, né? Lilian, tem dentro do sistema, tem esse relatório que mostra os produtos comprados e a tributação dele, tá? Então, dentro aqui dos relatórios, tu vai encontrar esse relatório aqui, tá? Provavelmente, tu vai vir aqui em auxiliares, relatórios, né? E aí você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai ter aqui, nas movimentações de compra dele, tá? Nas movimentações de compra, você vai ter... se não me engano aqui, ó, movimentação, opa, deixa eu mudar aqui, ó, movimentação de entrada, aqui ele vai ter produtos comprados, né, com apuração, inclusive tem até apuração de CMS aqui, mas tem sim aqui, ó, tá, tem todos, lista de simplificados, aqui tem vários tipos de relatório, tá, inclusive tem aqui na lista de movimentações, que é um dos relatórios mais utilizados, tá? Tem aqui a informação que ele vai colocar os itens, mostrar itens, e aí ele mostra toda a tributação daqueles itens lá, tá? Aqui tem inclusive, ó, tem até por PIS e COFINS, certo? Aqui também tem tudo, certo? Todo tipo de relatórios que você vai ter aqui também. Itens comprados com dado de substituição tributária, entradas com substituição tributária por produto. Então tem bastante relatórios aqui
que você vai ter dentro dessa parte de movimentação de entrada. Se de repente não tiver, tá, Lilian? Se de repente não tiver, tá? Vem aqui nos itens da movimentação e aqui ele vai te mostrar toda a tributação, tá? Todas as tributações que foram colocadas na nota de compra. Lembrando que quando eu estou falando de nota de compra, não quer dizer o que está lá na tributação do item, mas é o que está na nota de compra que foi entrada, né? Tem sim, tem vários tipos de produto. Produtos que foram vendidos com incidência ST e quais tiveram essa incidência. Dá para fazer por aqui também, tá? O que você pode fazer aqui? Você pode vir aqui no Gestão Empresarial e fazer um filtro de todos os documentos fiscais de saída, tá? Mas tem aqui também, ó. Por exemplo, se eu vier aqui nos relatórios, tá? Você pode ter aqui um relatórios de venda, tá? Vamos ver aqui, ó. Movimentação de saída. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó, tá? Tem vários tipos de relatórios aqui, ó, mas tem aqui, ó, com substituição tributária, tá? Produtos que foram vendidos com substituição, saídas com substituição tributária por produto, tá? Então aqui, ó, você pode vir aqui, tá? Pode pegar aqui vamos pegar aqui, ó, 1/1 de 2020 até 31 do 12 de 2025, aqui vamos pegar 2025 também, tá? E aí eu posso ver, eu quero todos os documentos fiscais de saída, tá? Então, aqui, ó, tem todos eles aqui, ó, com substituição tributária, tá? No ADM Indústria tem algum relatório que mostra o consumo de matéria-prima consumida? Tem aqui também, tá? Aqui, ó, no sistema de relatórios, se nós viermos aqui na parte de indústria, aqui, ó, itens produzidos com os insumos utilizados, tá? Aqui a gente tem, ó, insumos consumidos, tá? Então tem toda a relação de relatório. Uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui, gente, tá? Dentro do manual do sistema, olha só que legal. Nós vamos ter aqui, ó, no item relatórios, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Relatórios, tá? Deve estar aqui, ó. Relatórios. Aqui, olha só. Aqui tem todos os relatórios que o sistema tem, tá? Aí teria que dar uma olhada, tá? Nesses campos aqui que eu mostrei aqui não tem nada de indústria, tá? Nesses campos aqui, no gestão empresarial, não tem nada de indústria, tá? Aqui não tem nada da parte de indústria, beleza? Lá no relatório tem sim, tá? Mas aí talvez teria que dar uma olhada, fazer uma sugestão lá no painel para que ele some essa informação aí, tá? Então se de repente ele não está somando, é só mostrar lá no painel, pedir lá para colocar uma totalizaçãozinha, tá? Aqui, olha só, aqui ele nessa parte de gestão empresarial, tá? Ele não tem nada de indústria, tá? É só movimentação mesmo, beleza? Bom, vamos lá, galera. Então aqui nós vamos trazer todas as situações, inclusive eu posso colocar aqui a situação que eu quero, mas eu vou trazer todas as situações, tá? Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Beleza, tá? Ele rolou a tela para baixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Certo? Muito bem. Aqui, tá? Tem menos de 200 itens, porque se nós chegarmos aqui, ó, você viu que a tela, tá? Ela já carregou as informações. Quantos itens que eu tenho aqui, tá? Então é fácil, né? Quantos itens que eu tenho? Então aqui é muito simples, é só vir descendo e contando, né? O quanto que tem. Não precisa fazer isso. Na barra de baixo aqui, ó, tá? Na barra de baixo, eu consigo fazer algumas coisas importantes com ele, tá? Eu quero saber a quantidade de documentos que eu tenho aqui, tá? Então, bem embaixo do número, ou qualquer outro campo, tá? Que não pode ser um campo numérico, um campo texto, tanto faz, tá? Mas tem que ser bem embaixo do campo. Eu clico com o botão direito do mouse, certo? E vou fazer uma contagem. Beleza.
eu tenho aqui 130 registros. Tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos tirar essa contagem e vamos fazer ele ir até 30/7, tá? Vamos ver como que ele vai se comportar. Beleza, ó, 30/7. Tá vendo a barra de rolagem aqui, ó? Certo, ó? Beleza. Ó. Se a barra de rolagem subir, é sinal que tem mais de 200, tá? Vamos ver quanto é que tem aqui, ó. 172, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos mandar ele para 31/8, certo? Então vamos ver se ele vai apresentar mais de 200. Ó, vamos rolar a tela. Ó, a barra de rolagem não subiu, ficou parada no final, ou seja, continua com menos de 200, 178, tá? Vamos mandar ele até 31/12, então, de uma vez. Só para a gente ver aqui, ó. Tá? Beleza. Vamos ver. Vamos ver se a barra de rolagem vai rolar ele até aqui embaixo, ó. Ó, a barra de rolagem subiu. Tá vendo que a barra de rolagem subiu? Sinal que tem mais de 200. Bom, ela desceu e não voltou mais. Então, contagem, certo? Tá aqui 255. Bom, nós já sabemos que temos 255 registros, tá? Mas aqui tá tudo meio que junto, tá? Qualquer situação que tem aqui tem um monte de situação. E olha que legal aqui o seguinte, ó, tá, galera? Pô, mas tem muita coluna. Como é que eu faço? Tá? Aqui tem muita coluna, aqui tem um monte de coisa, eu não quero tudo isso, tá? Então, existem duas maneiras de eu eliminar essas colunas aqui. Então, como é que eu faço aqui? Gente, eu vou mostrar aqui, nessa parte aqui, tá? Como que funciona toda a estrutura dos grids, tá? Depois, é claro, a gente vai ter cada grid uma informação diferente, mas a estrutura é igual, tá? O jeito de trabalhar é igual. Se eu clicar, tá, gente? Se eu clicar em cima de qualquer coluna, tá? Com o botão direito do mouse, ele me mostra esse menuzinho aqui, ó, tá? E aqui eu posso fazer várias situações, tá? Como, por exemplo, eu posso mostrar o seletor de colunas. O que é o seletor de colunas? Ele me mostra se eu tenho alguma coluna oculta ou não, tá? Então basta eu arrastar a coluna aqui para dentro, certo? Que ele vai ocultar essa coluna. Mas eu não preciso necessariamente, para ocultar a coluna, mostrar o seletor de coluna, tá? Eu não quero aqui se ele está emitido em contingência, tá? Beleza, eu posso arrastar. Eu arrastei ela, gente. Eu só simplesmente fiz isso aqui, ó. Tá? Eu simplesmente joguei ela para baixo aqui, ó, tá vendo? Eu pressionei, cliquei com o botão normal do mouse e joguei ela para baixo, tá? Então vamos lá. Deixa eu tirar uma caminhonada de campos que não tem. Vamos lá. Eu não quero aqui, ó, eu vou clicando aqui, ó. Eu seguro e jogo para baixo. Seguro e jogo para baixo, tá? Vou segurando, vou jogando para baixo, certo? E eu vou deixando as colunas que eu quero. Seguro, tá? Jogo para baixo. Pá! Eu queria a observação. Queria observação? Então, o que eu faço? Eu clico com o botão inverso do mouse em cima de qualquer coluna, mostrar seletor de coluna, aí eu encontro a observação, pressiono ela e arrasto de novo aqui para cima. Tá vendo aqui, ó? Eu vou arrastar aqui, ó, tá? Mas não foi. Claro, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que deixar ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele colocou aqui as duas setinhas, aí eu seguro aqui. Tá? Beleza. Vamos tirando o que eu não preciso aqui. Não quero troco, posto aproximado, total de ISS, certo? Eu vou tirando o que eu não quero que apareça dentro da minha coluna, dentro do meu relatório. Tá? Eu vou tirando, tá? E aqui o relatório vai se moldando como eu achar melhor, tá? Não quero técnico, não quero vendedor, poderia ter natureza da operação, certo? O campo observação tá deixando ele, ó, tá vendo aqui, ó?
tá? Mas é interessante ter um campo observação, se a gente quiser, até porque depois eu quero mostrar para vocês uma situação bem bacana de filtros dele que tem aqui, tá? Mês de emissão eu não quero, documento da pessoa eu não quero, tipo da pessoa é bacana, a gente poderia deixar, modelo da nota eu não quero, série eu não quero, chave de acesso também eu não quero, data e hora de entrada eu não quero, natureza da operação eu poderia deixar, tá? Vou tirar aqui total de desconto, total de outras despesas, total de frete, só vou deixar aqui o total dos produtos, total do serviço, total do IPI não quero e total aqui. Então esse é o meu relatório que eu tenho aqui, tá? Deixa eu tirar a hora da emissão aqui também. Beleza, então esse é o meu relatório que eu montei aqui. Bom, por que eu deixei o campo observação? Você percebe que aqui em cima eu tenho um campo de busca, tá? Aonde eu poderia, por exemplo, chegar aqui, tá? E pegar a palavra concluído, tá? Beleza. Então o sistema filtrou, tá? Aqui embaixo vocês podem ver que ele já colocou um filtro, tá? Se eu editar aqui, ó, ele já colocou o filtro. Situação começa com. Beleza. Tá filtrado aqui, ó. Se eu quiser salvar isso aqui agora, beleza. Mas o seguinte, tá, gente? Tá? Eu posso fazer um outro filtro mais rápido ainda. Eu quero que ele me traga na tela só as concluídas, tá? Então, eu posso clicar aqui em cima, tá vendo? Ó, eu passo o mouse aqui em cima, ele me mostra esse filtrinho aqui, ó. Se eu clicar em cima dele, ele carrega todas as situações que está aqui nessa coluna. Eu posso colocar aqui, concluído. Beleza. Tá aqui, ó. Certo? Tá aqui, ó. Situação igual concluído. Beleza. Ótimo. Tá? Tranquilo. Tá? Ele já fez um primeiro filtro. Agora, vamos fazer o seguinte aqui. Agora eu quero, tá? O total disso tudo aqui. Tá? Eu sei que eu tenho 165 documentos concluídos. Lembrando que ele já está com o filtro de concluído. Se eu rolar a tela para baixo, vocês vão ver que não tem mais nada. Tá? E eu, tá? Quero o total dos produtos. Vou tirar o total do seguro aqui também. Tá? E eu quero o total dos produtos e dos serviços. Só que eu quero o seguinte. Tá? Eu quero separado por movimentação. Tá? Eu quero saber quanto que foi de nota manual, quanto que foi de registro de venda, assim por diante. Beleza. Se eu clicar aqui, ó, tá? Eu posso ordenar. Tá? Eu vou ordenar isso aqui. Tá? Vou ordenar por registro de venda. Tá? Eu posso ordenar por nota manual. Mas ele não vai me trazer o total, certo? Então vamos ver aqui. Eu vou chegar aqui embaixo. Outra coisa. Bairro do cliente eu não quero. Estava vendo aqui bairro que tem, não quero. Tipo o nome da pessoa, sim, eu quero. Tá? Município também seria interessante. Bom, vamos lá. Só que a coluna observação está num lugar que eu não gosto. Eu quero que seja primeiro total dos produtos, total do serviço, total e depois observação. Beleza? Então, o que eu faço? Eu clico em cima da coluna e arrasto para cá. Tá vendo aqui, ó? Que ele botou essa setinha aqui, ó, e solto. Pronto. Né? Ele já tá o campo aqui. Se eu achar que esse campo, nome da pessoa, tá muito pequeno, tá? Eu posso, tá vendo quando eu passo o mouse entre as duas colunas, tá? Ele faz essa informação aqui, duas setinhas, tanto para a direita quanto para a esquerda, eu deixo pressionado e arrasto a coluna como eu quero. Ou também eu posso vir aqui e colocar o melhor ajuste para essa coluna, tá? Ou o melhor ajuste para todas as colunas também, tá? Então olha o que ele vai fazer aqui. Ele vai fazer um ajuste em todas as colunas, tá? Eu posso fazer um ajuste só para uma coluna, tá? Ou eu posso fazer um ajuste para todas as colunas. Venho aqui, coloco melhor ajuste só para essa coluna aqui, tá? Ou melhor ajuste para todas as colunas também, tá? Claro que ainda eu consigo abrir aqui um pouquinho mais, ó, total dos serviços, total dos produtos, tá? Eu consigo fazer esse tipo de situação.
Bom, eu quero então somar o total dos produtos, o total do serviço e o total geral da nota. Então como é que eu faço aqui? Embaixo do campo total dos produtos, clico com o botão inverso do mouse, ou botão direito, soma. Soma. E aqui soma também. Beleza. Mas aqui a soma ficou... Vou abrir aqui um pouquinho. Beleza. Abrimos aqui. Show de bola. E o ticket médio? Tá? Vamos lá. E o ticket médio? Como é que é o meu ticket médio aqui? Das minhas vendas. Tá? Quero saber o meu ticket médio das minhas vendas. Como é que eu faço aqui? Certo? Clico com o botão inverso do mouse. Média. Pronto. Está aqui, ó. O meu ticket médio é de 16.623,66. Ah, Fopa, qual que é o maior valor? Não tem problema, a gente ordena aqui, ó. Tá? O maior valor é 2.702, né? 411,71. E o menor valor tá aqui. Não, mas eu quero... Tá, ele estava ordenado por nota, por documento fiscal, mas daí agora eu já não sei qual que é o maior valor, qual que é o menor, então não tem problema. Eu pego o mínimo e o máximo, certo? Então eu vou colocando. A minha soma total é 2.742.903,20. A minha média é 16.623,66, o meu ticket médio. O menor valor de venda foi 17 centavos e o maior valor de venda, tá, foi 2.702.411,71. Tá? Então aqui eu tenho o relatório montado, tá? Só que ainda tá faltando alguma coisa. Eu quero, tá? Aqui são todas as concluídas. Eu quero que você me diga quantas notas manual foi emitida nesse período e qual que é a soma dela. Eu quero que você me diga quantas notas manuais, quantos cupom fiscal eletrônico foi emitido dentro desse período, tá? E qual que é a soma deles. Eu poderia fazer isso da seguinte maneira, tá? Eu poderia filtrar, certo? Ó, cupom fiscal eletrônico. Foram 20 e o valor foi 163, tá? 1.613, tá? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele me dê um relatório, tudo junto, tá? Todo junto, certo? E me dando essas informações. Então, o que eu faço aqui? Isso aqui em cima, tá, gente? É um agrupamento, tá? Tanto é que se a gente olhar aqui, né? Ou aqui que a gente vem aqui em financeiro, em alguma coisa, a gente vai ver que está agrupado. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso clicar com o botão inverso do mouse e agrupar grupo por essa coluna. Ou eu simplesmente arrasto aqui, ó. Beleza. Tá? Só que aqui eu arrastei a situação. Então vamos voltar aqui, beleza? Situação também não adianta, porque só tem uma, né? Tipo da movimentação. Aí sim. Tá? Agora, ele me separou por movimentação. E aqui dentro da movimentação ele vai me dar todas elas. Mas ainda tem um detalhe aqui. Vamos imprimir isso aqui, ó. Tá? Vamos imprimir isso aqui. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que ele, por enquanto, ele não está me dando... Olha, só está me dando aqui embaixo a soma, o valor total, assim por diante. Tá? A média, tá? E a contagem de documentos. Só que ele não está me dando a quantidade de registros de venda e a soma de registros de venda. Tá? Então, por enquanto ele não está me dando isso. Como é que eu faço para ele me dizer quantos... Ó, e eu estou expandindo aqui, ó, e ele não me mostra a soma aqui. Tá? A não ser que eu filtre a nota manual. Eu vou filtrar aqui registro de venda, por exemplo. Posso vir aqui e filtrar registro de venda. Beleza, pode fazer aqui também. Tá? Inclusive aqui, ó, tá? Eu posso, se eu clicar aqui, ó, eu posso fazer com que ele ordene em ordem alfabética isso aqui também. Tá? Vamos lá. Eu quero então que ele me dê agora
a quantidade de documento fiscal eletrônico, que é o cupom fiscal eletrônico, quantas notas fiscais eletrônicas de consumidor foi feito e o valor dela também, tá? Então vamos lá. Eu vou clicar com o botão inverso do mouse e vou vir em editor de resumo de grupo, tá? Aqui ele vai me trazer todos os campos e eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou marcar aqui, ó, mostrar contagem de linha e vou dar um OK. Então ele já me mostrou aqui, ó, foram 20 cupom fiscal eletrônico, 33 NFCE, 8 notas de NF de saída, 8 notas de serviço, 48 nota manual e 48 registros de venda. Beleza? Agora eu quero saber o valor delas. Então, novamente aqui, editor de resumo de grupo, sempre clicando com o botão inverso do mouse, tá? Editor de resumo de grupo. E agora eu localizo o campo que eu quero. Eu quero o campo total, tá? Então a gente vai vir aqui e vai localizar o campo total e eu vou marcar a opção de soma, né? Pode utilizar isso por cliente também, né? Tranquilo, Walter, tá? Você pode filtrar o cliente que você quer, você pode ordenar por cliente. Olha só que legal que eu vou te mostrar aqui o seguinte, ó, tá? E eu quero a média também, tá? Então ele vai me trazer aqui, ó, 20, soma e o ticket médio, olha só. Aqui embaixo ele me trouxe geral, tá? Aqui ele vai me mostrar a contagem da NF, da cupom fiscal eletrônico, a soma, que foi 1.613,02 e o ticket médio, certo? É isso aqui. Se eu quero fazer por um determinado cliente, não tem problema. Eu posso vir aqui e filtrar o cliente, ó. Beleza. Tá aí, ó. Ele já filtrou o cliente, certo? E agora você vai ter o seguinte aqui, ó. Tá? Digisat, tá? Só o cliente Digisat foram 6 notas, tá? De saída, 3.690 e o ticket médio foi de 615,08, tá? Então olha só. Ah, mas agora eu não quero mais. E agora? Eu não quero mais por cliente, não tem problema. Tá vendo aqui embaixo? Tá? Ou aqui, ó, a gente pode voltar todos os clientes, tá? Mas vamos voltar de novo lá. Digisat. Certo? Aqui embaixo, se eu clicar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, né? Edita filtro, eu vou clicar aqui e vou eliminar isso aqui, ó, tá? É só chegar aqui do lado, ó, eliminar ele, ó. Pum, aplica e OK. Tá? Só que agora eu quero dar mais uma complicada. Eu quero, como tá aqui, eu quero saber por estado, quantas notas foram feitas. Como tá aqui, mas eu quero saber exatamente o ticket médio para cada estado da federação. Tá? Olha só, eu já separei ele por origem, tá? E agora isso aqui. E eu poderia simplesmente mudar, certo? Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso tirar aqui e subir o estado, certo? Então eu tenho no Amazonas uma, tá? No Rio Grande do Sul 14, em Santa Catarina 93 e em São Paulo 57. Só que eu quero saber, dentro do estado, qual é as movimentações, qual é a origem. Então, eu só subo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou subir e ele me fez um segundo grupo. Olha o que ele fez aqui agora. Ele me agrupou inicialmente por estado e dentro do estado ele me agrupou por origem. Então, vamos lá. No Amazonas, foram uma única nota, tá? E o ticket médio, bom, e qual que foi? Foi um registro de venda. E aqui está os itens do registro de venda,
tá? No Rio Grande do Sul, foram 14 documentos, sendo que 3 cupom fiscal eletrônico, 3 NFC, tá? 2 NFE de saída, tá? E ele vai me mostrando assim. E na hora de imprimir, tá? Ele separa isso também, tá? Então na hora de imprimir, ele vai me dar esse layout aqui, ó, tá? Aqui ele me totaliza o Amazonas e aqui ele me totaliza o documento. Aqui ele me totaliza todo o estado do Rio Grande do Sul e logo em seguida ele totaliza, tá? Os cupom fiscal eletrônico. Depois ele separa as NFE. Então ele vai fazendo essa separação, tá? Lindo, maravilhoso, achei sensacional. E agora, eu posso... E aí, gente, se você quiser, por município, vamos entrar mais ainda, vamos por município. Eu arrasto aqui, ó, tá? Então, olha aqui, ó, tá? Porto Alegre, ó, Santa Catarina, tá? A nota de serviço foi para Concórdia. Nota aqui, ó, de saída, ó, foi para Concórdia. Então, ó, e ele vai montando para vocês. E olha, eu não preciso mais vir aqui e fazer uma opção aqui. Não precisa mais, certo? Então, aqui, ó, ele não precisa ter isso aqui. Tá? Eu não preciso mais agrupar isso aqui. Então, eu venho aqui e vou fazer o seguinte aqui, ó, tá? Vou mandar imprimir, tá? Tá aqui a impressão disso aqui. Beleza. Ótimo. Foi muito bacana. Show de bola. Agora eu quero salvar isso aqui, tá? Eu quero salvar isso aqui, tá? Beleza, não tem problema nenhum. A gente vai salvar, tá? Olha aqui, vamos botar aqui, ó, lista de venda por UF, vamos colocar aqui, só pra gente, lista de venda por UF, beleza? Eu vou sair do gestão empresarial, tá? Vou sair do gestão empresarial e vou voltar novamente para o gestão empresarial. Beleza? Vou vir aqui em movimentações. Como foi direto em movimentações, certo? Eu posso vir aqui direto em carregar layout, tá? Ele já vai vir aqui, tá? Só que não trouxe nada. Bom, por que ele não trouxe nada? Porque lembra que eu falei que os filtros que eu fizer dentro da linha, dentro aqui, a formatação, os campos, ele vai salvar. Então, olha aqui, ó. Ele salvou, inclusive, a situação do filtro igual concluído, tá? Só que agora eu preciso determinar o período para ele aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Do 1 de 2025 até agora, por exemplo, tá? Vou botar 200 registros por venda. Né? Então eu vou colocar o período que eu quero, tá? E ele vai me trazer, então, essas informações aqui, tá? Então, tudo isso ele vai me mostrando para vocês. O ideal, tá? O ideal mesmo, tá, gente? Seria fazer isso aqui, ó, tá? Vir aqui em gestão empresarial, tá? Para ser mais preciso, tá, gente? Faça o filtro aqui primeiro, tá? Vou pegar aqui um de 2025 até agora, nesse momento, tá? Faça o filtro primeiro, tá? Deixa ele fazer o filtro até rola a tela para baixo aqui, tudo, tá? Né? E aí depois vocês vêm aqui e aí sim vocês carreguem o layout que vocês querem. Tá vendo agora? Ó, deu 168, o primeiro tinha dado 122, tá? Então primeiro eu faço o filtro, tá? E aí depois deixa ele apresentar as informações na tela, certo? E aí depois vocês carreguem o layout de vocês, tá? E esse layout aqui, tá, gente? Se vocês chegarem aqui agora, tá? E pegarem essa estrutura de pasta que ele está colocando aqui, ó, sistema, layout do gestão empresarial, se vocês copiarem essa pasta aqui e colocarem no cliente de vocês, certo? Agora ele já está com as informações aqui, tá? Bom, deixa eu mostrar um negócio para vocês bacana aqui também, que é o seguinte, tá? Eu quero vir aqui na lista de movimentações,
Agora aqui é o seguinte, ó. Aqui, tá? Vocês percebam que até ele tem aqui, ó, tá? Até ele tem a relação dos itens aqui quando eu clicar, tá vendo? Ó? Que ele tem registro de venda, e aqui ele tem a visualização dos itens, tá? Porém, quando eu vou imprimir isso aqui, ele não vai me imprimir os itens, tá? Ele só vai me imprimir, tá, o que tem aqui, ó, tá? Só o que tem até aqui, ó, tá? Só os cabeçalhos, ele não vai me imprimir os itens, essas coisas. Mas se eu quiser imprimir os itens, eu tenho como vir aqui em itens da movimentação. Lembra que eu tenho um campo observação aqui, tá? Então, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Só deixa eu tirar esses filtros aqui, essas ordenação para vocês verem melhor, tá? Então, eu tenho aqui, ó, certo? Um campo observação que tem várias informações dentro dele, tá? Mas eu quero filtrar por alguma coisa aqui dentro, certo? Eu quero filtrar, por exemplo, pelo vendedor teste, tá? Ou pelo vendedor Adriana, tá? Então, olha só, aqui tem o vendedor Murilo, tá? Eu posso filtrar pelo vendedor Murilo. Tem o campo vendedor? Tem, tranquilo, tem o campo vendedor. Mas eu quero filtrar a venda que tem o vendedor Murilo como responsável. Se eu chegar aqui e colocar Murilo, não vai me trazer nada, tá? Por quê? Porque ele está pegando pela primeira letra aqui. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, percentual Murilo, pronto. Ele me trouxe tudo que tiver a palavra Murilo dentro da observação, tá? Então, inclusive, olha o que ele fez aqui, ó, tá? Ele criou um filtro, certo? Tá? E se eu salvar isso aqui agora, tá? Se eu salvar essa informação aqui agora, toda vez que eu carrego, ele vai me trazer essa informação, tá? Nesse layout que está aqui agora, tá? Do vendedor Murilo. Então, se eu chegar aqui, ó, e vou botar lista venda, vamos botar aqui Murilo, tá? Lembrando, isso é uma coisa que normalmente tu vai acabar filtrando pelo nome do vendedor, mas aí eu recomendo que vocês filtrem aqui nos itens da movimentação, porque dentro de uma mesma venda pode ter vários vendedores, tá? E aqui ele vai pegar sempre o vendedor que foi indicado no início da venda, tá? Então, se eu vier aqui agora e fazer o seguinte aqui, ó, vou vir aqui no gestão empresarial também, novamente, vou pegar aqui, ó, de 1/1 de 2025 até esse momento, tá? E vou vir aqui carregar layout, tá? Ele vai trazer para mim exatamente o filtro que eu tinha feito primeiro. Não está separado por origem, por UF, porque eu tinha tirado esse filtro inicialmente, tá? Então eu posso carregar um layout, remontar ele, tá? Fazer os filtros que eu quero e salvar ele em cima de um outro layout, tá? Então isso tem como fazer, tá? Outra coisa importante aqui, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos vir aqui em situação, aliás, em tipo de movimentação, e se vocês viram aqui, ó, tá? Deixa eu tirar aliás, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu carregar esse layout aqui, ó. Tá? Usando o mesmo filtro que tá aqui, vou carregar esse layout aqui, ó. Tá? Olha só que legal aqui, ó. Tá? Se eu clicar aqui, ó, a gente tem ordenar por sumário. Então, eu posso ordenar pela soma total. Então, ele vai fazer uma ordenação pela soma total, tá? Então, aqui, ó, por contagem, qual que tem mais, tá? Ó, ele mudou aqui a ordenação. Então, eu posso, além de tudo, mudar a ordenação que eu tenho aqui, tá? Outra coisa que dá para fazer aqui também, tá, gente? Eu posso mostrar um painel de busca. Esse painel de busca, tá, gente?
Funciona assim, ó, tá? Depois eu vou mostrar o painel de busca melhor dentro lá da parte de clientes, que vai ser melhor para vocês. Vai ficar gravado, tá, Walter? Esse treinamento vai ficar gravado, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte aqui agora. Mudando um pouco aqui, eu vou pegar um filtro, só que agora, tá, galera? Eu vou vir aqui nos itens, tá? Agora, eu vou trabalhar com os itens, mas, tá? Eu posso fazer, certo? Aquele tipo de relatório que eu mostrei para vocês, tá? Que eu falei para vocês. Eu quero saber quanto, ó, vamos rolar a tela aqui para baixo, vamos ver, ó, tá rolando a tela. Tá vendo aqui, ó, rolou um pouco mais, ou seja, tem mais de 200. Ó, bom, terminou. Então tem quantos itens aqui, ó? Tem 611 itens. Aqui são os itens da nota, tá, galera? Tá? Mas também eu posso vir aqui e concluídos, tá? Beleza. Tá? Então aqui é o seguinte, ó, também eu posso colocar por tipo de movimentação. Lembrando que eu estou com um filtro aqui, ó, de todos os documentos fiscais de saída, ou seja, aqui ele só vai me trazer os documentos de saída. Cupom fiscal eletrônico, nota fiscal, que seria o CFE, cupom fiscal a NFC, nota de serviço, nota eletrônica, nota manual e registro de venda. Na realidade, os mesmos que estão aqui, tá? Só que aqui são os itens, tá? Só que agora eu quero mudar um pouco isso aqui, tá? Eu não quero saber se foi vendido no cupom fiscal, enfim. Tanto é que eu nem quero a origem dele aqui, tá? Eu quero separar por pessoa e por item, tá? Então eu venho aqui, tiro, tá? Aqui eu posso deixar o município, o bairro não quero, a CFLP também poderia. Aqui eu também, ó, movimentou estoque, sim. Cancelado, não, beleza, ótimo. Aqui tem o código do produto. E agora aqui, tá, gente? Ele tá trazendo informações do produto, tipo medicamento, tá? NCM. Esse aqui, tá, galera? Esse aqui tem bastante campo, tá? Esse aqui tem bastante campo. Fator de conversão, o preço, tá? Aqui tem o percentual de desconto, outra despesa, total bruto. E aí eu vou colocando o que eu quero aqui. Aqui, inclusive, tá, gente? Se eu quero, por exemplo, fazer um filtro, né, de todos os produtos que tem o valor do ICMS ST maior que 0, tá? Eu vou mostrar aqui um negócio para vocês darem uma olhada, tá? Eu vou tirando aqui os campos, ó. Tá? Olha só aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Total ST, tá? Bom, eu quero só os produtos que tiveram ST maior que 0, tá? É claro que eu poderia filtrar por... vou filtrar pela CFLP 10, pela CST 10, por exemplo, tá? Deixa eu tirar, vou deixar aqui informação, ó, tem grupo, tá? Beleza, localização, enfim, vamos deixar algumas coisinhas aqui, ó. Tá? Operador, aqui o vendedor, interessante, tá? Beleza, vamos deixar aqui. Vamos tirando, ó, esse aqui que nem eu falei para vocês, esse aqui tem um monte de campos, tá? Então tem que tomar um cuidado aqui porque ele tem um monte de campo. Beleza, mas eu quero um filtro só dos produtos, tá? Aqui ele vai me mostrar, ó, beleza, aqui não tem nenhum, tá? Mas se eu quisesse um filtro só dos produtos que tem total de ICMS ST maior que 0, eu clicaria aqui, editor de filtro, aí pegaria, tá? Aqui, ó, eu posso, ó, porque aqui ele já tem um filtro. Situação igual a concluído, movimentou estoque igual assim, e aí eu incluo aqui, ó, tá? Eu já estou posicionado em cima do total de ICMS ST, tá?
eu poderia colocar aqui, ó, maior que 0. Ele não trouxe nada. Tá? Por quê? Porque o valor do ST aqui não tem nenhum que é maior que 0. Certo? Eu quero todas as vendas, tá, que o total seja maior que R$40. Tá? Então eu posso vir aqui, editor de filtro, total da venda é maior que R$40. Aplica e pronto. Ele me trouxe maior que os R$40. Tá? Novamente, eu posso vir aqui, aí limpar os filtros, ele vai limpar todos os filtros, tá, galera? Então é melhor que eu venha aqui em editor de filtro, ou eu clico aqui também, ó, tá? E tiro só o filtro que eu quero, tá? Tirei o filtro que eu quero, beleza, tá? Bom, então eu quero agrupar isso por cliente, eu quero saber, né, a quantidade de produto, qual é a quantidade que ele me comprou daquele produto lá, e qual a quantidade de produto diferente que ele comprou de mim, tá? Então como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro eu vou ordenar por cliente, ponto, ótimo, tá? Agora, eu quero pôr código, muito bem, tá? E eu vou fazer o seguinte aqui, ó, editor de resumo de grupo, vou fazer a contagem já de linhas, ok? Tá? Então esse, ó, ele me comprou 2 desse item aqui, então, ou seja, foram 2 vendas desse item aqui, tá? E agora eu posso somar a quantidade. Então aqui ele vai me mostrando, ó, tá? Foram contagem que ele me jogou aqui, tá? São 3 produtos diferentes que esse cliente comprou de mim, tá? Só que desse aqui teve 2 vendas, desse aqui teve 1 e desse aqui teve 3 vendas dele, tá? Então tá aqui, ó, certo? E eu quero também saber a soma da quantidade, tá? Não a quantidade de notas, tá? Eu quero saber a soma da quantidade. Então eu posso vir aqui, editor de resumo de grupo, e pegar o campo quantidade. Tá aqui, quantidade, e vou fazer a soma, tá? Então ele me comprou 6 unidades, tá? E 6 em 6 vendas diferentes, tá? Aqui teve 2, né? Uma unidade, uma quantidade cada um, e assim por diante. Ele vai me mostrando aqui como é que foi. Esse aqui foi o cliente que ele me comprou 47 vezes, tá? Então foram 47 vendas dele e 95 quantidades, ou seja, quantidade de itens, não a quantidade de tipo de itens diferente, mas a quantidade que ele me comprou. Esse produto aqui, por exemplo, ó, ele me comprou 11 vezes, sendo que dessas 11 vezes que ele comprou, tá, foram 11 notas aqui, tá? Aqui inclusive tem 2 notas iguais, 2 na mesma, ele conta aqui teve duas vezes no mesmo item, né? 2 vezes o item na mesma nota, e a soma foi 20, tá? Ou seja, a soma da quantidade foi 20, tá? Então, gente, dá para fazer um monte de coisa aqui com ele, tá? Então dá para agora carregar o layout, dá para salvar, enfim, dá para imprimir também isso aqui, tá? E aqui embaixo também, eu quero saber a soma da quantidade, beleza? Soma da quantidade, tá? E o total legal, total bruto, tá? O total líquido, e aí também eu vou colocando como eu achar melhor que eu quero, tá? Outras despesas, eu vou colocando aqui como eu quiser, ó, desconto, tá? Conforme eu vou querendo, tá? E aí, claro, tá, gente? Se vocês querem, eu quero saber só o que o vendedor Murilo vendeu, beleza? Aqui só os itens que o vendedor Murilo vendeu, tá? Então, dá para fazer por aqui, ó, só o vendedor, tá? Outra coisa, eu quero saber os itens que o vendedor Murilo, agrupar por item, em vez de ser por pessoa, por vendedor. Então eu posso fazer o seguinte, ó, jogar aqui e mudar aqui, ó. Ó, eu tô mudando isso aqui, ó.
Tá? Agora, olha só, deixa eu pegar aqui, ó, o vendedor. Deixa eu pegar aqui, acho que o vendedor eu acabei escondendo ele. Então, é aqui, ó, seletor de coluna, tá? E provavelmente o vendedor que eu acabei escondendo ele sem querer, tá aqui embaixo, eu arrasto ele para cá. Tá? Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Tá? Vamos fazer o seguinte aqui, todos os vendedores. Agora, o que ele me fez aqui, ó? Aqui, ó, ele me ordenou vamos dizer assim, e isso aqui, todas essas notas aqui não tem vendedor nenhum. Tá? Então eu poderia aqui, tá, colocar não branco. Ou seja, não branco, só as notas que tiveram, só os itens que teve vendedores indicados. Então tá aqui, ó. Tá? Qual é o valor? Bom, foram 20 vendas da vendedora Adriana, tá? 20 itens, tá? 20 vezes que os itens foram incluídos, tá? E qual que é o valor? Editor de resumo de grupo, tá? Vamos pegar aqui o campo total e vamos somar. Beleza. Opa, ó, soma do total, tá aqui, ó. Então, essa é a soma, tá? Quantidade, 39, vamos tirar a soma da quantidade, que eu não quero, tá? Então, vamos vir aqui no campo quantidade, ele está em pretinho aqui, e eu desmarco aqui, ó, ele tirou do negrito, certo? E tirou aqui o campo quantidade. Então, olha aqui o vendedor, a Adriana Salete, vendeu para 2.508, tá? Ou seja, R$ 2.508, o produto que, vamos por que ela mais vendeu aqui, se nós ordenássemos aqui, por exemplo, pelo total, certo? Seria, tá, esse produto aqui, ó, tá? Um descendente aqui, ó. Esse é o último que ela vendeu. Ó, esse aqui já é o que mais ela vendeu. Foi esse produto F1, 2.424,07, tá? E aí eu posso imprimir isso aqui, tá? Posso criar cabeçalho ou não, tá? E ele vai me imprimir essa listagem aqui para vocês, tá? Então, tem como vocês fazerem isso aqui também. Outra coisa que dá para fazer é ordenar ele por hora, data e hora de emissão, tá? E aí, aqui, ó, eu tenho a opção de intervalo do grupo. Eu posso colocar por mês, ó, tá? Ou por dia, tá? Então, para ele não pegar por hora, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou tirar aqui, vou tirar o vendedor, arrastar o vendedor para cá, arrastar a coluna para cá e pessoa para cá também, tá? Então, olha só aqui, ó. Aqui, ó, ele me separou por dia, ó, tá? Então, tá. Só que isso aqui não tem um detalhe, tá, galera? Isso aqui é uma situação do componente, não é nossa, que se eu mandar imprimir aqui agora, ó, tá? Ele ordena por... Às vezes ele pode pegar 2 vezes no mesmo dia, porque aqui na impressão ele imprime, ele agrupa por dia e hora, tá? Então aqui ele agrupa por dia e hora, tá? Até por isso que algumas listas a gente tem, né, toda a parte de data e hora separada, tá? Então isso tem como fazer aqui também, tá? Pessoal, uma coisa interessante aqui também, ó. Aqui, ó, para vocês entenderem aqui, ó, eu não tenho aqui, tá? Eu não tenho aqui, por exemplo, essa opção aqui, ó. Tá vendo? Mas não quer dizer que não funcione, tá? Então, arraste um cabeçalho da coluna para agrupar por essa coluna. Então é só jogar para cá. Então o movimento da conta não quer dizer que não funcione, tá? Olha só. Eu vou pegar aqui um do 1 de 2026, tá? E ele me mostrou aqui. Tá, mas se eu quero agrupar por plano de contas, por exemplo, tá? Se eu quero agrupar por plano de contas, não tem problema. Eu posso clicar com o botão, tá? E mostrar seletor de grupo, ó, mostrar painel de grupo.
Ele me mostrou para cá, tá? E eu posso agora arrastar para cima e ele vai me ordenar por plano de conta, tá? Então não tem problema nenhum, tá? Vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui, por exemplo, por pessoas, tá? Deixa eu filtrar aqui todos os clientes. Eu quero mostrar um negócio para vocês aqui interessante que tem, tá? Eu quero pesquisar, bom, se eu chegar aqui agora e digitar a palavra centro, beleza, ele procurou tudo que tiver no bairro Centro. Beleza, ótimo, tá? Mas agora, certo? Eu quero procurar o seguinte, eu quero procurar centro, qualquer coisa, tá? Se eu clicar aqui, ó, e fizer o seguinte aqui, ó, tá? Mostrar painel de busca e digitar a palavra centro, tá? O que vai acontecer? Tá? Ele vai procurar, tá vendo que ele não filtrou nada, tá? Ele não filtrou nada. Vou pegar a palavra FOPA, beleza? Ó, ele pegou, agora sim, agora ele filtrou FOPA, mas ele pegou FOPA em tudo quanto é lado, tá? Se eu pegar aqui agora FOPA, ele pega só que tá na frente, tá? Então aqui, ó, se eu quiser, só que olha só a diferença aqui, ó, tá? Aqui, ó, deixa eu digitar o número 85. Ó, 85, tudo que tiver 85, ele vai pegar. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, 50, ó, tá? Tudo que tiver 50, ele pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui, tá? Então, quando eu clico aqui, ó, tá? E pego painel de busca, ele filtra, e eu digitar aqui, ó, se eu digitar a palavra centro, claro, ele vai encontrar centro e vai filtrar só o centro. Mas só que ele só encontrou centro na coluna, bairro. Se eu chegar aqui e digitar, por exemplo, 3442, certo? Tudo que tiver o número 3442, ele vai, provavelmente está aqui nos telefones, tá aqui, ó, tá? Agora, se ele encontrar 3442 em qualquer lugar, certo? Ele vai pegar também. Tá? Se eu pegar aqui, ó, 3442, ou se eu pegar 1280, ó, tudo que tiver 1280, em qualquer lugar, ele vai pegar. Tá? Então aqui, ó, ele não filtra, tá? Ele não filtra por nenhuma coluna, tá? Vamos pegar aqui, ó, 1902. Ó, tudo que ele encontrar de 1902 em qualquer lugar, ó, encontrou 50 em qualquer lugar, ele está filtrando, tá? Muito bem. Agora, olha só. Nós estamos muito acostumados. Eu quero, por exemplo, todos os clientes de Concórdia, filtrinho rápido, rápido, rápido. Todos os clientes de Concórdia do bairro Centro. Beleza, eu venho aqui, cidade, clico aqui em cima, Concórdia, clico aqui, bairro Centro. Pronto. Todos os clientes de Concórdia do bairro Centro. Tá? Tá aqui, ó. Tá? Isso aqui, tá, gente? Eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Tá? Eu poderia vir aqui, ó. Editor de resumo de grupo. Vou pegar aqui em cima do nome, ó. Editor de filtro. Tá? Ele já pega a coluna que eu dei. Mas eu não quero. Quero bairro igual a centro. Tá? E, novamente, cidade igual Concórdia. Aí tem um detalhe, tá, gente? Olha só. Aqui eu tenho que digitar corretamente, tá? Então, se eu digitei, tá? Se eu cadastrei sem acento e eu digitar com acento aqui, ele não vai pegar, tá? O que eu poderia fazer é colocar o seguinte aqui, ó. Tá? Nome. Deixa eu eliminar aqui, ó. Aplicar, tá? Nome da cidade contém a palavra conc. Beleza. Tá? Então ele fez o filtro aqui em cima. Ok? Contém a palavra conc. Agora, olha só. Vocês viram que a gente está sempre utilizando o E.
Porque eu estou trabalhando dentro de colunas diferentes, tá? É uma informação dessa coluna aqui e uma informação dessa coluna aqui. Então, o registro pode conter, certo? A cidade de São Paulo e centro, tá? Pode conter a cidade de Concórdia e centro, tá? Então, eu digo que eu quero a cidade de Concórdia e bairro centro. Agora, um campo, certo? Um campo, tipo cidade, eu quero todos os clientes de Chapecó e Concórdia, ou de Osasco e Taubaté, tá? Então tá, como é que eu vou fazer esse filtro aqui? Tá? Eu venho aqui e a ideia nossa é fazer isso aqui, ó, tá? Cidade de Concórdia igual a, vamos pegar aqui, ó, Concórdia e São Paulo igual a São Paulo, tá? E ele não filtrou nada. Tá, mas tem cidade de São Paulo e Concórdia, por que ele não filtrou? Porque quando eu trabalho dentro do mesmo campo, ou eu tenho Concórdia ou eu tenho São Paulo, certo? Eu não vou ter Concórdia e São Paulo na mesma cidade, no mesmo campo. Ou é Concórdia ou é São Paulo. Então, se eu quero que o sistema me traga só os clientes de Concórdia e também os clientes de São Paulo, eu vou ter que fazer um filtro, certo? Que ele me traga ou dentro do campo, ou que tenha Concórdia ou que tenha São Paulo. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, ó, tá? Eu vou vir aqui, editor de resumo, e aí eu mudo aqui o meu operador, tá? Eu mudo o meu operador, tá? Elimino qualquer tipo de filtro. Vocês estão vendo aqui que ele já entrou com o filtro, tá? Então eu vou eliminar o filtro, eu mudo o meu operador, tá? Aqui, ó, clico em E e ele vai me botar ou. Muito bem. Agora eu coloco ou a cidade igual a Concórdia, tá? E aí clico de novo, igual a São Paulo e mando aplicar. Pronto. Agora ele me trouxe a cidade de Concórdia e também a cidade de São Paulo, tá? E eu ainda, tá? Se eu quisesse do centro, tem como fazer, tá, André? Existe a possibilidade aqui, tem data de cadastro, que tem como fazer. Olha aqui, ó. Quer ver, ó? Já te mostro isso aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Cidade. Vamos supor que agora eu quero os clientes de Concórdia e São Paulo, mas que moram no bairro Centro. Então agora ficou fácil para mim, porque eu já tenho os clientes de Concórdia e os clientes de São Paulo filtrado, certo? E eu venho aqui agora e coloco bairro Centro, certo? Tá aqui, ó. Tá? Então, olha só como é que ficou o filtro aqui, ó. Tá? E ele criou um agrupamento aqui dentro. Então, tem e bairro Centro, claro, e cidade ou Concórdia ou São Paulo. Tá? Vamos lá, André. Eu tenho aqui dentro do sistema data de cadastro. Tá? Então, deve ter aqui data de inclusão. Tá? Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, e fazer filtro pela data de inclusão. Editor de data de inclusão, por exemplo, que ela é maior ou igual, vou pegar aqui de 3, vou pegar aqui de 3 do 1 de 2023, por exemplo, tá? E data de inclusão é menor ou igual, inferior ou igual a 31
do 12 de 2023 às 23h59. E eu mando aplicar. Pronto, tá aqui, ó. Ele vai pegar todos os clientes que foram cadastrados, tá? Dentro desse período que você colocou, tá? Só que você tem que colocar o período inicial e o período final, tá? Então existe essa possibilidade. Aqui, ó, você pode colocar antes desse ano também, certo? Então tá aqui, ó, tá? Você pode colocar antes de 2016, tá? Isso aí tem como fazer, tá? Dá para fazer pelo gestão empresarial. Então vocês viram que o gestão... e outra coisa, tá, André? Você pode salvar esse relatório aí também, tá? E aí você pode, por exemplo, só trocar o filtro, tá? Tu pode criar aqui, por exemplo, por data de inclusão, e aí depois você vem aqui e altera o filtro que você quer, tá? E aí, então, tem como fazer isso, muito, muito fácil de fazer isso aí. Então, é bacana essa gestão empresarial, por quê? Porque você tem todas essas possibilidades de trabalhar com a gestão empresarial, tá? Então, gente, é muito interessante vocês trabalharem com essa gestão empresarial, tá? Por quê? Porque vocês podem dar isso para o cliente de mão beijada. Outra coisa importante, tá, gente? Outra coisa importante. Claro que vocês vão criar os campos que vocês querem, tá? Dentro dessa possibilidade aqui, tá? E na hora de imprimir, certo? Vocês vão imprimir ele, tá? Ele vai mandar uma impressão normal, tá? Então, quer com cabeçalho, sem cabeçalho, enfim, como você achar melhor. Porém aqui, tá? Na hora de eu tenho como salvar ele em PDF, em HTML, em XLS, tá? Em arquivo texto. Então, depois que o relatório foi gerado, vocês podem salvar ele de qualquer forma que vocês querem, tá? Uma coisa, tá, gente? Só não salvem ele aqui, ó. Porque aqui ele vai salvar no formato aqui, ó. Ele vai salvar nesse formato aqui, ó. PRNX, que é o formato do componente que gera os relatórios. Aí somente um que tem o programa PRNX consegue abrir, tá? Então eles vão ter que abrir nada impede, tá, gente? Nada impede, tá? Eu vou salvar aqui, ó, certo? Vou salvar esse aqui na área de trabalho desse computador aqui, ó, tá? Nada impede, tá, gente? De, por exemplo, eu vir aqui, tá? Mandar, sei lá, vou mandar imprimir aqui, mesmo em branco, e vir aqui, e aí sim abrir o PRNX. Só que eu vou ter que abrir o relatório, vou ter que abrir o módulo a impressão do relatório, né? E já desse formato aqui não. Por exemplo, eu quero saber o seguinte aqui, ó, tá? Eu vou vir aqui em pessoas e quero, por exemplo, todos os clientes de Aracaju, por exemplo. E eu quero mandar, sei lá, enfim, daqui a pouco o contador de vocês ou alguém, sei lá, um CDL lá de vocês, ó, quero todos os clientes do bairro tal. Ou vocês vão querer fazer alguma coisa, algum bairro, alguma coisa, tá? Vocês podem vir aqui, dá para imprimir com ou sem cabeçalho também. E aí vocês vêm fazer o seguinte aqui, ó, vou abrir em XLS, ó, tá? Então vocês vêm aqui, coloquem aqui o nome que vocês querem no relatório. E aí depois vocês podem, ele vai abrir um programa que abra aquela extensão lá, ó, tá? Ele vai abrir aqui, ó, a extensão que vocês quiserem, tá? Então aqui o meu caso é o LibreOffice, ele vai abrir em PDF, então tem como vocês fazerem várias coisas. Lembrando, tá, gente? Lembrando que esse formato de salvar relatório aqui, tá? Tá presente aqui também, ó, tá? Na parte de relatórios. Então qualquer tipo de relatório que vocês fizerem com ele pronto ou pelo gestão, tá? Tem como salvar, sim. Eu vou vir aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Comissões por colaboradores. Tá? E aí, ele vai ter como saber, tranquilo, né? Tem como fazer, então, esse salvamento desses relatórios, tá? Aqui, ó.
tá? Nesses formatos aqui. Então, abriu esse gerador aqui de visualização de impressão, tá? Independente em qual módulo que você vai gerar, se é pelo relatório ou pelo gestão empresarial, existe essa possibilidade de vocês fazerem, então, essa formatação, essa impressão do tipo que vocês querem, tá? Outra coisa importante, tá, gente? Daqui a pouco... aqui nas pessoas, tá, galera? Isso aqui, ó, esses que estão em vermelho estão devendo, tá? Então... e como é que eu vou saber aqui? Daqui a pouco eu quero fazer o seguinte. Opa! Tá? Eu quero saber, né, os clientes que estão me devendo, tá? Valor em atraso. Como é que eu vou saber aqui os clientes que estão me devendo? Não tem problema. Claro que eu poderia vir aqui, ó, né, em valor em atraso e ordenar. Não, mas eu quero diferente. Eu quero direto aqui, ó, tá? Vou vir direto aqui, ó, tá? E vou editor de filtro, tá? Vou pegar aqui, ó, valor em atraso. Vocês encontrarem aqui, ó, tá? Lembrando que aqui ele não está em ordem alfabética, tá, galera? Então aqui nós vamos ter que percorrer todos os campos, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nome, tá? Vamos ver se tem aqui, ó, valor. Eu sei que ele tem valor em atraso aqui, ó. Ó, valor em atraso. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó, é maior que 0. Pronto. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele abriu aquele relatório no formato Excel aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Valor em atraso maior que 0. Aqui, ó. Tá? Eu quero saber o que tá mais devendo. Eu venho aqui e ordeno. Ordenei. Tá aqui, ó. Tá? E aí eu posso montar como eu quero, tá? Posso vir aqui, tirar o relatório, enfim, tirar as colunas que eu quero, enfim, aqui, ó. Tem uma caminhonada de campos aqui que talvez a gente nem precisaria, tá? Mas tá aqui, ó. Aí eu vou colocando aqui, vou deixar aqui o telefone, descrição estadual, não quero, KNAI também não quero, um e-mail posso deixar, e aqui, ó, vou tirando o que eu não quero, observação também, a gente pode deixar, talvez, e vou tirando o que eu não quero aqui, tá? Beleza, certo? Tá aqui. Se quiser saber qual que é o vendedor, aqui tem data da última venda, data da inclusão, limite de crédito, tá aí. Nome da mãe, nome do pai, o apelido, enfim, profissão. E eu vou deixando o que eu quero aqui, e aí tem as minhas informações aqui, eu posso clicar aqui, e ele me dá a soma do valor que está em atraso. Também se eu quero saber a média, tá? Aqui eu tenho, vou pegar aqui a contagem, tá? São 25 clientes que eu tenho em atraso, no valor de R$ 269.100,39, R$ 269.100,39, e a média é de 10.764,2 que eu tenho em atraso, tá? Então, dá para fazer isso tranquilo aqui dentro do gestão empresarial. Lembrando que aqui eu estou filtrando por cliente, tá? Eu posso filtrar por fornecedor, tá? Eu posso filtrar por entregador, certo? Então, conforme eu vou trabalhando, eu posso fazer esses filtros aqui também, ó, tá? A administradora de cartão, enfim, tá? Inclusive as administradoras de cartão, elas estão em atraso comigo, que barbaridade. Né? Então aqui tem o seguinte, tem todas essas informações e ó, conforme eu vou colocando os filtros aqui, ó, ele vai mexendo vamos botar aqui para vocês verem, ó, ele vai mexendo aqui embaixo nas contagens aqui, ó, conforme eu filtro aqui, tá? Ele vai mexendo para mim aqui nas contagens que eu vou colocando aqui, enfim, nos totais que eu coloquei aqui, tá? Então, tudo isso, galera, dá para vocês fazerem de uma maneira tranquila dentro do gestão empresarial, tá? Se vocês acham aqui, por exemplo, é muito campo, toda vez que eu entro aqui dentro do gestão empresarial é muito campo, vocês formatem o campo que vocês querem e dão um padrão, não precisa nem salvar, só dá padrão, tá? Ele vai carregar aquelas informações, toda vez que vocês colocarem aqui na tela, ele vai carregar aquelas informações, tá, que vocês colocarem aqui. Inclusive, se vocês
arrastar uma coluna para cá, aumentar o tamanho, como vocês querem, e depois salvar, colocar como padrão, tá? Ele vai carregar o grid naquele determinado ponto lá, padrão para vocês. Tá? Então existe sim todas essas possibilidades que vocês podem fazer pelo gestão empresarial. Galera, é isso aí, tá? Não tem muito mais o que falar, porque, claro, cada guia dessas aqui, tá, vai ter algumas informações. Eu quero saber, por exemplo, vamos lá, eu quero saber qual foram as minhas contas a pagar e as minhas contas a receber, ou aquele famoso balancete. Claro que não vai ser espécie de um balancete, mas eu quero saber, separado por plano de contas, por data de emissão, tá? Todas as receitas geradas, certo? E todas as despesas geradas num determinado período, por plano de contas. Bom, tudo que passa, todas as compras que são feitas, todas as vendas que são feitas, passam pelo contas a receber. E todas as compras passam pelo contas a pagar. Só não passa pelo contas a receber o que manualmente você vem aqui e coloca aqui na movimentação da conta. Então, se eu chegar aqui agora e pegar a data de emissão de 1/1 de 2025 até 31/12 de 2025, às 23h59, tá? Eu tenho aqui na minha tela tudo o que foi gerado por data de emissão no meu contas a pagar. Tá aqui, certo? Pesquisar aqui. Beleza, isso tudo aqui, eu não sei se está quitado ou se não está, tá? Tudo isso aqui foi gerado dentro do meu contas a pagar no ano de 2025, tá? Mas como eu quero saber se as minhas receitas, se as minhas despesas foram geradas, quanto que eu gerei de despesa, independente se eu paguei ou não, eu pego por data de emissão. Tá aqui, ó. Tá? A minha geração de pagamentos no ano de 2025 foi de 14.224,65. Perfeito. Tá, e eu quero separar isso por plano de contas. Não tem problema, eu venho aqui e, tá, faço só isso aqui, ó. Jogo para cima e mando, editor de resumo de grupo, pego o valor. Pronto. Opa, show. Valor, soma, ok? Tá aí. Tá? Vou fazer a mesma coisa com o recebimento. Eu tenho agora quanto que foi gerado, tá quitado? Não. Aqui eu não tô querendo saber se está quitado ou não. Tá? Mas eu quero saber se está quitado ou não. Muito bem, coloca aqui a situação. Beleza. Ó. Atrasada, quitada. Quitada. Atrasada. Atrasada. Atrasada e quitada. Pronto. Eu coloquei tudo eu coloquei por data de emissão, filtrei aqui por data de emissão. Ele me trouxe tudo que está dentro do contas a receber por data de emissão, independente se está quitado ou não. Ou seja, foi o que gerei de despesa para mim. Aqui pode ser manual, pode ser através de uma compra, enfim. A data que o sistema inseriu o lançamento dentro. Aliás, ainda existe a opção de data de inclusão, que é a data que ele de fato incluiu, porque eu posso incluir hoje e dizer que a data de emissão foi ontem. Também tem tudo isso, né? Existe essa situação aqui dentro do contas a pagar, tá? E dentro do contas a receber, que é a data de emissão. Essa aqui é a data de emissão do documento. Mas o sistema vai registrar a data de inclusão como data de hoje. Tá? Então existem dois tipos de filtro, né, que você pode fazer. Data de inclusão e data de emissão, que emissão é a data do título. Tá? A data que o título foi emitido de fato. Tá? Mas por data de emissão foi cadastrado dentro do sistema o valor de 14.224,65. E disso aqui, tá? Eu separei por plano de contas. Então, quiser separar por plano de contas, podia separar por
De repente, atrasada está 6.089, pendente de hoje para frente, tá? Dos 2.000 e quitada 635,46, tá? E aí dentro delas tem os meus planos de contas. Se eu quero pôr plano de contas, eu mudo para cá, tá? Então olha só que simples, que gostoso de trabalhar com essa gestão empresarial. Gente, se vocês dominarem a gestão empresarial, é um dos maiores geradores de relatório que vocês podem ter, tá? Simples, rápido, é só pegar os campos que estão lá dentro disponíveis, claro, lembrando os campos que estão disponíveis, tá? Arrastar para a direita, para a esquerda, aumentar, diminuir, esconder, agrupar, ordenar, somar, colocar média, contagem. Gente, é absolutamente perfeito essa gestão empresarial, tá? Todos os campos são possíveis de filtro, todas as colunas são possíveis de filtro, é possível fazer filtro entre uma coluna e outra, ou é possível fazer filtro dentro da mesma coluna, como vocês viram lá que eu peguei clientes de Chapecó ou de Concórdia, tá? E aí se eu quisesse mais, eu podia colocar ou, e vai indo, né? Então é possível fazer filtros, vários filtros dentro da mesma coluna e também trabalhar com colunas separadas, tá? Então tudo isso é fácil de fazer pela gestão empresarial. Beleza, galera? Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Lembrando que a gente vai divulgar hoje o cronograma de treinamento, tá? Mas só para passar para vocês aí, certo? A gente vai ter dia 10, que é na terça-feira que vem, um treinamento de formação de custo e ficha técnica para o indústria. Tá? Então isso é bem importante, é uma dúvida que todo mundo tem. No dia 17, apesar de ser carnaval, nós vamos estar trabalhando, tá? A gente vai ter gestão de contratos, tá? E no dia 24, né, o último treinamento do mês de fevereiro, a gente vai ter módulos de gestão financeira. Tá? Módulo de gestão financeira é interessante porque hoje, né, quem não tem uma boa gestão financeira, né, já vai pro brejo. E o gestão empresarial, inclusive, está inserido nisso. Tá? Gestão empresarial está inserido nisso porque a gente tem, tá, aqui a questão dos gráficos de contas, de entradas e saídas nas minhas contas, de como está o meu contas a pagar, como está o meu contas a receber. Tudo isso é a saúde da empresa de vocês. Beleza? Então, obrigado pela atenção, galera. Tá? O treinamento ficou gravado, a gente vai disponibilizar para vocês assim que a gente editar ele e colocar no site para vocês. Beleza, gente? Abraço, obrigado pela presença, espero que tenham gostado e até o próximo encontro.